Ahora sí, algunas diapositivas están en portugués, pero creo que vamos conversando sin problema, ¿no? Me gustaría en este primer momento comentar con todos sobre una estructuración, una formación de una red en Santa Catarina, el estado de Santa Catarina, una red llamada ACAFI, el sistema CAFI, que preconiza esta bandera, la fuerza de la Universidad Comunitaria Catarinense. Tenemos en diciembre de 2013, el gobierno brasileño ha otorgado una ley específica aprobando las universidades comunitarias de Brasil. Entonces tenemos en general tres categorías: universidades públicas, estatales, universidades públicas no estatales y universidades privadas. Entonces, las comunitarias son las universidades públicas no estatales. Son 86 universidades, incluso las PUCs, las pontificias católicas, todas son universidades comunitarias, que no hay aporte ningún financiero del gobierno. Pero, por este marco de la ley, las universidades comunitarias pueden acceder a los fondos de extensión y a los fondos para proyectos que las mismas universidades públicas también acceden. Entonces, nosotros, las universidades comunitarias, poseen esta característica. Voy a comentar un poco de cómo está estructurada esta red. Esta es una mirada del estado de Santa Catarina. Es un estado pequeño, ¿no? Un estado, estamos hablando ahí, un estado de 3 millones de habitantes, un estado en área territorial, tiene como 1% del territorio nacional, pero es un estado que tiene el mayor nivel, el mayor índice de calidad de educación del país y el tercer mayor PIB del país. Y el estado de Santa Catarina también tiene el mayor índice de longevidad del país. Son los tres indicadores. Y tiene la economía, por su origen europea, tiene la economía, todo el estado tiene una fuerte capilaridad. No está concentrada en la costa, donde está Florianópolis, la isla de Florianópolis, donde está la capital. Todo el estado de Santa Catarina tiene un buen desarrollo. Y voy a comentar un poco sobre la contribución del sistema CAFI al estado de Santa Catarina. Ahí está el mismo mapa de Santa Catarina, y estas banderitas son las presencias de las universidades comunitarias. Al todo son 16 universidades comunitarias que enreden, estructuran y forman la red ACAFI de las 16 universidades. Responden, la cobertura tiene presencia en 53 estados, tiene la cobertura de más de 70% de las matrículas, son más de 50.000 estudiantes beneficiados con becas y otros indicadores más, ¿no? Entonces, al inicio de este año, nosotros nos organizamos el sistema CAFI y estructuramos el nuevo plan estratégico del sistema. Establecemos estos principios que están ahí. Luego de los principios, establecemos 2 macros aspiraciones. La aspiración de se estructurar como sistema, de hecho, sistema CAFI, y organizar y construir una gran universidad comunitaria catarinense. Bajo eso establecemos premisas y conceptos. Las premisas para el sistema CAFI: de relevancia social, visibilidad y articulación, modelos educativos innovadores, gobernanza y sustentabilidad y liderazgo transformacional. Ahí está el mapa estratégico, las premisas y los objetivos estratégicos del sistema CAFI. Entonces,
Esta red está estruturada bajo esta estrutura de governança. Temos uma assembleia, conselho deliberativo, um presidente e um vice-presidente da rede, uma secretaria executiva e câmaras setoriais, um conjunto de câmaras setoriais. Todas as câmaras necessitam ter um representante em cada câmara. As câmaras, estas são as câmaras: uma câmara específica de administração e desenvolvimento, uma câmara de assuntos políticos, uma câmara de enseñanza, outra de posgrado, investigação, extensão, uma câmara de tecnologia, outra específica de inovação, uma câmara de internacionalização e uma câmara de marketing. Então, se les interessa, se les gusta, qualquer de vocês podem participar de maneira presencial, se nos visitam, e também podem participar de maneira virtual das câmaras para compartilhar. São espaços para compartilhar boas práticas e para construir planos comuns, planos conjuntos. A ver. Então, les comento basicamente três projetos comuns que estamos construindo neste momento. Um dos projetos se chama CSC, Centro de Serviços Compartidos, uma estrutura unificada, integrada de compras para todas as 16 universidades. Compras de coisas básicas, compra de hojas, compra de equipos, compra de materiais diversos, e incluso contratações de serviços, de provedores de serviços, de limpeza, de mantenimento. Então, estamos, neste momento, estruturando uma plataforma de um centro de serviço compartido. Esse é um dos projetos. O outro projeto é um projeto de uma unificação de plano pedagógico, de planos pedagógicos de algumas carreiras, para assegurar como sistema que um estudante que cambia por algum motivo, se move por algum motivo de uma universidade hacia outra, tem um mínimo de pérdida de unidades de aprendizagem. Então, estamos unificando projetos pedagógicos dentro do sistema, de algumas carreiras. Estamos trabalhando com 10 carreiras, pilotos. Esse é um outro projeto interessante. Um outro projeto que estamos trabalhando com o sistema CAF é um projeto de integração da base de maestros e doutores para os programas de maestrias e doutorados. Porque, não sei se conhecem, em Brasil, o sistema CAPES, que é o organismo nacional brasileiro vinculado ao Ministério da Educação. CAPES se dedica especificamente aos critérios de avaliação, supervisão e regulação do estricto senso, dos programas de maestria, investigação e dos doutorados, o sistema CAPES. E esses são muito duros, os critérios, os requisitos, são absolutamente bem estabelecidos e indutores de um grande sistema. Então, para atender estes critérios de CAPES, por exemplo, para ser universidade em Brasil, porque temos categorias, não? Universidade, centro universitário, faculdades, institutos. Para ser universitário em Brasil, tu necessitas obrigatoriamente oferecer 4 programas de maestrias aprovados por el governo e 2 programas de doutorados. Sim, isso é obrigatório. 1/3 de todos os tus professores, 1/3 deve ser maestro mais doutores. Isso é obrigatório para ser universidade. E 1/3 deve ser seu contrato em tempo completo. E para ser universidade, tu necessitas oferecer enseñanza, investigação e extensão. São alguns critérios para ser universidade. Senão tu te sacam tu título de universidade e passa a ser um centro universitário que cumpre menos requisitos ou faculdades que solamente oferecem enseñanza. Então são critérios. Sim? Então é muito duro ser universidade. E nós, como não temos, e o governo para as universidades públicas, estatais,
el gobierno, que cubre, por ejemplo, toda la inversión en maestros y doctores, en la formación de maestros y doctores. Entonces, las universidades como las nuestras, que no tenemos fondos del gobierno, necesitamos tener estrategias muy bien establecidas para poder mantener los programas mínimos de maestrías y doctorados. Entonces ahí, por ejemplo, en mi institución nosotros tenemos 4 doctorados y 7 programas de maestrías, ¿sí? Y un poco la tasa media general, un poco cerca de 45% de profesores, del total de profesores maestros o doctores, un poco, cerca de 45%. Entonces, con la red ACAF, para facilitar todo el proceso de aprobación, vamos a construir, por ejemplo, si la otra institución del sistema tiene más profesores maestros y doctores, puede trabajar y completar nuestro programa de maestría y doctorado. Entonces, estamos construyendo programas compartidos de maestrías y doctorados. Es eso que estamos haciendo. Esos son 3, solo para comentar, 3 proyectos de varios proyectos que cada cámara está construyendo en conjunto. Cada una de estas 9 cámaras tiene sus compromisos estratégicos con una representación mínima. Entonces, cada cámara tiene 16 participantes, un participante de cada institución. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora comento un poquito más de Unisur, de esta institución. Me gustaría comentar algunos temas que estamos ahorita tratando, conversando, del ciclo, del próximo ciclo 2016-2023, mirando la visión del futuro visión @ 2030 de la universidad. Entonces, ¿cómo estamos, de qué manera estamos trabajando con estos temas? Uno de los temas importantes es ampliar nuestra presencia en la investigación. Tenemos 83, un poco más de 83 grupos de investigación, son 280 líneas de investigaciones y quase 500 investigadores, todos doctores. Por obligación, para participar de los grupos, deben ser doctores. Entonces, eso es un poco de ese universo de la producción de conocimiento. Me gustaría comentar cómo nosotros nos organizamos para manejar todo el tema de investigación. Y construimos esta agencia que comentaba en la parte de la mañana, AGTEC, Agencia de Innovación e Emprendedorismo. Les comento que teníamos un problema muy serio, porque los investigadores, estoy hablando de 5 años atrás, hasta 5 años, los investigadores estaban estimulados para buscar fondos. E existem fundos institucionais e fundos individuais. São fundos direcionados a los investigadores e fundos para a instituição. 2 categorias de fundos de inovação. Imagina que todos estes fundos, os próprios líderes de los grupos de investigação manejavam. Então, estamos falando que investigador de grupo deste poderia estar manejando milhões de dólares. E o problema, isso é solução, isso não é problema. O problema é como fazer todo o tema de rendição de contas, porque são muito duros os critérios de rendição de contas, ¿sí? Então, um ponto fundamental é que quando criamos a agência, todos os fundos, incluso, por exemplo, boa parte de los fundos, há fundos sem necessidade de devolução, e há fundos com contraparte. Sí, que a universidade necessita poner uma contraparte. E isso não estávamos controlando. E quando percebíamos, havia um montão de recursos, de compromissos da universidade contra terceiros, com o governo, por exemplo. Então, nós organizamos todo o manejo de fundos, da captação de fundos, em esta agência, com uma oficina especializada que está aí, EPD, que está aí, uma oficina de projeto e desenvolvimento que maneja todos os fundos e gerencia. Então, os investigadores não manejam mais os fundos.
porque antes se dedicavam a temas administrativos. Não, os investigadores se dedicam aos temas de sua investigação, exclusivamente. Esse foi um passo crucial, fundamental para apalancar a investigação. E os demás, incubadoras, el núcleo de empreendedorismo e todo o tema de transferência de tecnologia. E luego, também já comentava com vocês, aí está, por exemplo, esta estrutura Uniparque, que temos duas estruturas, o Campo Norte e Sur, e estas empresas são algumas das empresas que estão aí, empresas com grande projeção internacional, são empresas, não são empreendimentos, são empresas já constituídas de base tecnológica. E o outro tema também que me gostaria de comentar é um pouco da infraestrutura tecnológica. Por supuesto, temos a necessidade de invertir forte em tecnologia. A base Oracle, a Unisul tem a maior configuração Oracle de América Latina. O sistema IBM, Microsoft, Cisco, REUG, os equipos, os ambientes, os processos de negócios, que vou comentar um pouco mais sobre os processos, uma aliança global com Oracle e alianças acadêmicas com as grandes empresas de tecnologia para instalar seus softwares e infraestrutura dentro de nossos laboratórios e preparar e capacitar nossos professores. Les comento então ambientes como este, que temos vários ambientes, que está o projeto TCC Startup, Trabalho de Conclusão de Carreira Startup. Esse é um grande projeto que ha ganado este prêmio de educação empreendedora, e estão os iLabs. Temos 5 iLabs em distintas partes da universidade, que são espaços de referência para o desenvolvimento de competências e perfis para a inovação e empreendedorismo. São espaços de orientação de business plan, especificamente dedicado à orientação de business plan. O INAITEC, que está em nosso outro campus, aí está nossa participação, é um grande ambiente de inovação. Se vão a Santa Catarina, les invito a ir a Santa Catarina, les invito a ir a la ciudad creativa Piedra Blanca. É uma grande cidade, tem esta denominação como ciudad creativa, tem todos os conceitos de Smart Cities, e nós adotamos em campus o conceito de Smart Campus, de Cisco, da companhia Cisco. Smart Campus, Smart City e todos os conceitos de Living Labs para orientação tecnológica e desenvolvimento da inovação. Está aí ubicado, está lá em INAITEC. A incubadora, que está em outro campus, é esta, a incubadora CRI. Temos, já comentado um pouco das características das incubadoras. Esta incubadora me encanta particularmente a todos nós de minha instituição. Se chama ITCP, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. É uma incubadora dedicada exclusivamente a formar cooperativas, a organizar ONGs, e atua em las áreas mais desprovidas de recursos e organiza um conjunto de atividades que é impressionante, cada caso incrível os resultados desta incubadora social, por lá, que atua por lá economia criativa e solidária. O Centro de Inovação, este Centro de Inovação Tubarão é o nome da cidade sede de onde estamos ubicados. Se queda como 110 quilômetros da isla de Florianópolis. Então, o estado de Santa Catarina está desenvolvendo, neste momento, 13 centros de inovações em todo o estado de Santa Catarina, e um desses centros, que são estas infraestruturas, são espaços para o desenvolvimento regional por intermédio de empreendedorismo e inovação. Aí está o projeto que comentava, que está na parte norte da isla de Santa Catarina, está Sapiens Park.
um espaço na área total de 4,3 milhões de metros quadrados, e temos aí uma infraestrutura de indústrias, laboratórios de base tecnológica. O conceito é um conceito, se busca na página web, Sapiens Park, tem acesso, mirada a 360 graus. Incluso temos aí uma indústria cinematográfica, temos duas películas. Uma, a hora que se foi gravado aí, vai concorrer ao Oscar. Vai estar no próximo Oscar, uma película que vai representar o Brasil. Foi gravada justamente aí. E Sapiens ha atraído, por exemplo, inversionistas de toda parte do mundo. O conceito deste parque é o conceito de zero basura. A basura de minha instituição é insumo para a tua, e sucessivamente. A suma, o resultado é zero, absolutamente zero. Não pode ter, nenhuma organização pode generar basura que não seja insumo para a outra. Esse é um conceito de Green PCT, Parques Científicos Tecnológicos, Green. E esse é um projeto que agora estamos bem dedicados a este tema. Não sei se para quem conhece a isla de Florianópolis, uma isla histórica, a parte histórica, o casco viejo, todo o centro, estamos em um grande projeto de revitalização. E na universidade, nós temos 5 torres, 5 edifícios justo ao centro, alguns edifícios que estão no centro histórico, e estamos construindo, neste momento, junto com uma aliança ao governo, um projeto de revitalização, construindo espaços culturais, artísticos, ambientes para inovação, para instalação de empreendimentos. É um projeto inspirado no projeto de Montreal. Você conhece o projeto de Montreal com os barrios da inovação. É um projeto que tem muito boas características, os conceitos são praticamente os mesmos, conceitual. E les comento al final um pouco da perspectiva global, da internacionalização. Temos dois centros internacionais. Oferecemos programas em 7 línguas, 7 idiomas, incluso um programa bastante reconhecido, um programa que se chama um programa de língua portuguesa e cultura brasileira para estrangeiros. É um programa oferecido em Florianópolis e temos matrículas de toda parte do mundo. Um programa que se pode fazer em um mês, concentrado em um mês. Oferecemos em junho e em fevereiro, ou se pode fazer também em 4 meses, espaço, né? Em 4 meses. São convênios, temos convênios praticamente em todos os continentes. Se tem interesse em ter convênio com nós, com gosto, um prazer, podemos falar sobre possibilidades de convênios. E os projetos de intercâmbios também. E organizamos a área internacional com as seguintes perspectivas. A área que denominamos de Exchange Office, que são as oficinas para orientação de mobilidade, Exchange Office. Temos um espaço específico que denominamos de internacionalização de currículos, oferecer assinaturas em inglês ou em outros idiomas, assinatura de currículos. O outro programa denominamos de alianças com redes globais, um paquete então especificamente para as redes globais. O outro tema que denominamos de aculturamento para a internacionalização, que são os projetos de missões. Enviamos os estudantes em módulos, em feiras, em eventos globais. Então, esta temática de internacionalização denominamos como um eje transversal à enseñança, investigação e extensão.
Também o tema de arte e cultura, conjunto de grandes programas, grandes eventos culturais, muitos estudantes involucrados, alianças, cameratas, conjunto de atividades culturais dedicadas às zonas onde estamos ubicados. Les comento de maneira muito particular, este projeto é grande projeto da universidade. Eu não sei a expressão em portunhol, denominamos um projeto de terapeutas, sim, se compreende, terapeutas da alegria, como Patch Adams, sim, com a película Patch Adams. É um projeto de formação, um projeto de 6 meses, e temos classe especificamente para formar niños, porque temos uma escola também de educação básica e fundamental, e os estudantes de ensino superior formamos por 6 meses para visitar os hospitais, as casas de repouso, as zonas de atenção a pessoas discapacitadas. É um projeto estupendo, é um grande projeto, dos terapeutas da alegria. Ok, bueno, agora de maneira mais técnica, les comento alguns temas mais internos, não, desse movimento. Esse é um tema que considero fundamental, chamamos de GNI, Gestão da Normatividade Institucional. É um projeto estratégico que organiza todo o marco normativo institucional. Organiza os documentos em documentos institucionais, documentos estruturais e documentos processuais. E organiza em um grande manual de normatividade. Se organiza justamente para assegurar a institucionalização universitária. Esta organização nos permite organizar incluso a tramitação de todos os documentos físicos e virtuais, os proponentes, revisor, aprovador, custódio, difusor e capacitador para todas as categorias de documentos institucionais. E isso permite, então, por exemplo, organizar os documentos em documentos legais, de caráter legal, jurídico legal, documentos de planificação, documentos de monitoramento, de seguimento, de execução, resultados e documentos de avaliação. Então, se organiza para compreender e justamente para que todos os dirigentes, todos os liderazgos possam compreender esta complexidade documental. Sim? Aí se pode mirar, então, como uma grande engrenagem, como um fluxo permanente e contínuo, mirando todos os documentos institucionais. E aí, me gostaria de comentar que esta representação é a representação esquemática que organiza a universidade por macroprocessos. Então, um sistema de gestão Unisur, um macroprocesso de gestão da governança institucional, luego gestão das operações e serviços acadêmicos, um macroprocesso de la indissociabilidade entre a enseñanza, investigação e extensão, a gestão de desenvolvimento institucional, o macroprocesso de prospecção mercadológica, de gestão do portafólio como macroprocesso, e de la inteligência competitiva que está ali arriba, e os elementos de conexão com as necessidades das partes interessadas, com as comunidades regionais e a comunidade acadêmica, e tudo isso orientado como um macroprocesso orientado para a satisfação, como mecanismo e compromisso de medição em relação a este compromisso de satisfação. Então, estamos falando de não um conjunto de departamentos, estamos falando de um conjunto de macroprocessos interconectados. Outro tema importante que les comento é a ciência da governança. Poucas universidades no mundo han se dedicado a este tema. É um tema
para mí muy particular, es un tema de mi área de investigación. Me dedico a estudio de un programa de postdoc, a gestión de la gobernanza de redes, las redes globales, y gobernanza de universidades. Me gustaría comentar un tema que es el flujo de tomar de decisiones. Cuando miramos cómo tomamos decisiones, por dónde pasan las decisiones en nuestras instituciones, ¿cuál es el camino de la toma de decisiones? Ahí podríamos analizar, bueno, depende de la decisión, y pues estamos hablando de decisiones estratégicas, y se puede caracterizar las decisiones estratégicas. Por ejemplo, ahí está el consejo universitario, el organismo reitoría, que se reúne el rector, vicerreitor, los vicerreitores y los directores de campus. Fórum de macroprocessos. São espaços transversales. Por exemplo, em que momento eu vou conversar com os outros dois vice-reitores? Em que momento um diretor de campus vai conversar com os outros dois diretores? São espaços transversales de alinhamento. Colegiado de campus, la una não são estruturas, una significa unidade de articulação de áreas de conhecimento. Não temos departamento, não organizamos por áreas de conhecimento, só uma instância de articulação e a congregação de carreira que está aqui abaixo. Mira as flechas, cada uma dessas flechas há um estudo por detrás para assegurar o flujo top-down, do processo de tomar decisões top-down. E as flechas rojas, o flujo de tomar de decisões bottom-up, de abaixo hacia arriba. Os feedbacks, como se organizam as atas, las ações, a tomada de ações, os POAs, como se organiza o flujo de tomar de decisões. ¿Sí? Então, considero de maneira muito particular um estudo fundamental para apurar, para qualificar a tomada de decisões, institucionais. Bueno, agora, bajando um pouquinho mais o análisis, aí está duas representações de las fábricas de Henry Ford. Sí, la fabricación de carros, como una provocación, porque cuando miramos este modelo basado en la máxima productividad, la máxima eficiencia, la búsqueda de la máxima eficiencia, estamos hablando de un conjunto de conceptos interesantes, importantes, que fueron esenciales para aquele período especificamente, ¿sí? Para aquele período. Pero por aí, por exemplo, está a organização de um flujo de produção, a especialização de las tareas, ¿sí? La super especialização e el sistema hierárquico de poder, el sistema hierárquico de poder e el sistema de meritocracia basado em el trabalho, ¿no? Del homos econômicos, ¿sí? Esses são os princípios fundamentais, ¿no? Quanto mais trabalhas, mais recebes. Bueno, ¿por que estamos analisando isso? Porque muitas vezes nós utilizamos estes princípios para projetar os processos de nossas universidades. ¿Sí? Utilizamos estes princípios. Quando perguntamos, por exemplo, a um professor os contenidos que está trabalhando em sua unidade de aprendizagem, e muitas vezes perguntamos a ele se estes contenidos estão conectados com os outros docentes, os outros professores, qual é o próximo contenido. E o professor se vê absolutamente aislado, fragmentado. O professor tem conhecimento de sua assinatura. Então, não percebe, tem uma perspectiva de la fragmentação, do conceito
básico de mano de obra. Pero ahora, en la sociedad del conocimiento, estamos hablando de cerebro de obra. Es distinto. Es una otra perspectiva, una perspectiva que necesitamos rescatar la idea de la visión sistémica del profesor, del dirigente, del colega administrativo. Necesitamos trabajar implementando, construindo a visão sistêmica e global de cada colaborador institucional. Então, quando miramos, necessitamos ver que necessitamos avançar. Pero, em alguns casos, por el tema de tecnologia, e tecnologia é um grande indutor. Mira este diálogo em português. E os dois diretores, né? Agora que automatizamos o processo, logramos generar erros com uma velocidade incrivelmente maior. O que les parece esse diálogo? ¿No? Um pouquinho familiar. ¿Sí? Porque muitas vezes nós pensamos que a tecnologia está por arriba de los processos. É um grande equívoco. Porque necessitamos conhecer absolutamente nossos processos. Necessitamos conhecer o que estamos fazendo e valorizar nossos processos. E é sobre este mundo de processos que vamos falar agora um pouquinho mais, de uma forma mais técnica. Mira, elementos básicos de processos, ¿no? Isso muito básico. Isso é do Business Process Management Notation. Um processo tem entradas, atividades, salidas, tem recursos, tem regras. Aí está as entradas, regras, recursos, salida. Aí está, muito fácil entender, compreender. Agora, quando analisamos este mesmo processo, um processo de enseñanza-aprendizagem, quando miramos todos os processos de nossas complejas instituições, então podemos construir matrizes como esta, templates como esta, as mesmas informações, ¿sí? E se pode aplicar e construir, mira, aí se pode aplicar para toda a instituição, para ser um despliegue, para ser um mapeio, mirar a universidade, os processos da universidade, não mirar departamentos, mirar processos. Luego, se miramos processos, vamos compreender que nossas universidades são formadas por macroprocessos, processos que se organizam por processo, subprocesso, atividades e tarefas. Vamos em todos os níveis, aprofundamos e avançamos a compreender em detalhe, para compreender efetivamente como pensar na universidade por processos. Então, podemos aplicar distintas metodologias. Esta metodologia de diagnóstico, diagnosticar a situação atual, analisar e proponer melhoras, implementar as melhoras. Is como está, to be, como deve ser, como deveria ser os processos, não? Ou podemos também utilizar um conjunto de técnicas, de métodos, do marco conceitual del BPM, Business Process Management. Um conjunto de técnicas para ser diagnóstico de processos. Mira, a matriz AIGO, fluogramas, adesão, matriz de indicadores, arquitetura de relação, tudo isso para ler processo. Luego, para analisar, identificar problemas em nossos processos, investigar causas e implementar soluções, preparar todo um conjunto e orientar estruturas e tecnologias. Então, estamos falando de um mundo que me gusta a expressão, um mundo de la engenharia universitária. Al final vou comentar um pouco porque me gusta essa expressão, engenharia universitária. Esse é um exemplo, não? Macroprocesso de enseñanza, subprocesso pregrado, processo de matrícula, as atividades de pré-matrícula, matrícula, e aí são atividades de matrícula, e aí então eu posso ir analisando cada representação. Creio que tem problema de desconfiguração do computador, que as flechas
Perdão que no están perdón, hay un problema, creo que por la configuración. Bueno, seguimos. Luego existen tecnologías para soportar eso también. Ahí está, por ejemplo, un despliegue para diseño de procesos desde la cadena de valores, los macroprocesos, procesos, subprocesos, procedimientos y transacciones, que es un lenguaje de tecnología para desarrollar tecnologías, ¿no? Hay muchos modelos para diseñar procesos, symbols, para diseñar flujogramas y analizar la capacidad de analizar cada flecha, cada objeto, cada conexión como esta. ¿Sí? Estoy hablando de un gran proceso de análisis. Miramos este flujo, de cómo está, es una fotografía de un proceso. Este proceso, nosotros mapeamos este proceso en 2001. 2000 fue la primera vez que mapeamos todos los procesos. Estoy hablando de más de 500 procesos de toda la universidad en 2001. Esa fue la primera vez. Nosotros no conocíamos y nos dimos cuenta, por ejemplo, un proceso como este, un proceso importante para la universidad, que pasaba por 18 instancias. ¿Qué les parece? Un flujo que pasa por 18 instancias, firmas, documentos, pasos, etapas, ¿sí? Entonces, podemos y debemos hacer preguntas fundamentales. ¿Cómo podemos hacer más rápido? ¿Cómo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos hacer con menos custo? Todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos. Y ahí existen técnicas, metodologías, softwares, utilizamos esta plataforma de Soft Expert. Son metodologías específicas de análisis de procesos, de workflow, técnicas de workflow para análisis, para prover inteligencia a los procesos de la universidad. Y ahí, cuando aplicamos todo eso, podemos generar esta. Miramos esta. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, un estudio como es el mismo proceso. De C8 para 5 procesos. El mismo flujo. El proceso de mejora. ¿Sí? Lo que eso significa, puede significar millones de dólares. Puede significar mucho más, tener su capacidad mucho más rápida de responder al mercado, por ejemplo. Nosotros habíamos hecho un estudio que desde llamamos de lead time, un estudio de lead time, desde la demanda para ofrecer, una empresa nos procura para ofrecer un curso de posgrado, una especialización. Nuestro tiempo medio de respuesta era de 8 meses. Tengo vergüenza de comentar eso. 8 meses. Estoy hablando de 10 años atrás. Nos levábamos 8 meses para dar una respuesta al mercado. ¿Qué les parece? 8 meses. El proyecto se llamó 40. ¿Por qué llamó 40? Porque el proyecto era pasar de 8 meses para 40 días. 40 días, ¿qué les parece? Desde la demanda, construir, aprobar en los consejos, diseñar, aprobar, hacer estudio de mercado y ofrecer en 40 días. Una carrera entera, un MBA, por ejemplo. Les comento que ahora nosotros medimos ofrecemos en este momento en 28 días. Si ustedes tienen una demanda, por favor, ofrecemos en 28 días. ¿Por qué? Estudio de procesos, análisis de procesos. Por eso. Bueno, entonces, cuando analizamos, se acuerda de la perspectiva del sistema de gestión. Ahí están los procesos, 3 procesos, 88 procesos de desarrollo, 24, 53, 191 procesos. El último mapeo, el mapeo del año pasado, 360 procesos identificados.
y mejorados. Entonces, cuando analizamos, podemos mirar cada uno de estos y hacer un despliegue. Una vez más, podemos ir analizando cada uno de ellos. Y si clicamos aquí un poquito, una vez más, podemos abrir en flujos y analizar los flujos. Todos los flujos están diseñados, ¿sí? Y bajo de los flujos, indicadores. Indicadores de desempeño para todos los procesos. Eso es crucial. Por eso, auditoría de procesos. Entonces, ahí están algunos ejemplos de representaciones de flujos. Y ahí podríamos analizar cada elemento, cada flecha, cada objeto, cada paso. Se podría analizar cada etapa de la universidad. Aquí hay otros ejemplos de flujos. Otros, bueno, hay muchos. Y ahí, desde ahí, construimos entonces toda la base, eso fue en 2005, toda la base de procesos académicos, administrativos, financieros, para el desarrollo de la plataforma ERP de la universidad. Ahí están los módulos de esta plataforma. La solución es PeopleSoft Oracle, y ahí están los módulos, cada uno de los módulos que está soportado por procesos. Está totalmente integrado el sistema académico. Luego está el sistema de back office, que es el sistema SAP. Está también integrado todo el módulo administrativo, financiero, compras, y son sistemas integrados. Y ahí entonces les comento entonces que existe una infraestructura tecnológica que soporta los procesos. Es importante tener esta perspectiva, ¿no? Que está absolutamente integrada. Entonces, el concepto fundamental, ¿se acuerdan? Estrategia, hablamos por la mañana, ¿no? Estrategia, que queremos procesos. Procesos, estructura. De estructura, tecnología. ¿Sí? Parece con una línea lógica de desarrollo. Ahí está una propuesta de estructura con los elementos. Ahí están los proyectores, los campos. Es una estructura que después que analizamos y construimos no un organigrama, construimos un procesograma nosotros por el estudio de una orientación por procesos, un estudio de downsizing, un estudio de empowerment. Nosotros disminuimos 4 niveles jerárquicos. Es mucho. Para nuestro caso, mi institución, disminuir 4 niveles jerárquicos significa tener mucho más capacidad de respuesta. Significa ser mucho más rápido para responder al entorno, ¿sí? Tener 4 niveles, desde el profesor al reitor, 4 niveles menos jerárquicos, ¿sí? Y ahora estamos estudiando 2 más, disminuir 2 más. En este momento, para el próximo ciclo, estamos haciendo este tipo de análisis. Por eso está un proceso grande. Bueno, la mano invisible, la marca dar la mano invisible del proceso es el ciclo PDCA o PHSA, como quieran, con las etapas de planificación, ejecución, seguimiento y acción, ¿no? Las 4 macro etapas. Y ahora podemos analizar un poco, cuando analizamos este ciclo, es el escenario perfecto, un escenario equilibrado. Lo que significa que dedicamos el mismo tiempo para cada cuadrante. Bien lineal, ¿no? Un escenario bien equilibrado. Pero, ¿qué les parece este modelo de ciclo PDCA? Significa que planificamos, ¿les parece? ¿Sí? Y ejecutamos poco, ¿no? O este modelo, un modelo denominado por el ambiente de la innovación, la generación makers, dirigentes universitarios makers, significa hacedores de cosas, implementadores, ejecutores.
nuestra capacidad de ejecutar nuestro propio plan, el plan que construimos, ¿no?, en conjunto. Entonces, para eso podemos analizar cómo implementamos las metas y los métodos que utilizamos para implementar las metas. Podemos analisar también cómo ejecutamos el plan. Cómo aseguramos la movilización, concientización y sensibilización, que es la ciencia de gestión de cambio. Eso, a ver si hablamos un poquito más. Me gustaría después de comentar un poquito. La ejecución estratégica, ¿se acuerda que abajo? La macro agenda estratégica institucional. Aquí, la gestión de la normatividad. Aquí está Paty. ¿Cómo damos seguimiento a todo eso? ¿Cómo damos los seguimientos para asegurar que ejecutamos el plan? Existen análisis, herramientas evaluativas estatutarias, autoevaluación, evaluaciones externas y evaluaciones internas, em uma grande plataforma integrada. Parece? Isso é crucial. Integração para poder mirar sistemicamente os distintos ferramentas, os distintos instrumentos de avaliação. E ao final, como melhoramos, como aprimoramos as metas, como avançamos com os POAs e o pressuposto, como avançamos. Por isso, volvemos a ideia fundamental de pensar governança como um macro processo universitário. Precisamos pensar e analisar um pouco mais como está, onde está o fluxo de governança de nossas instituições. E como governança, temos um passo inicial como sugerência, como primeiro passo, é definir os princípios. Os princípios são os elementos intangíveis, são os valores, são os fundamentos, ¿sí? As políticas, as premissas, a identidade estratégica, missão, valores, visão, o conceito de universidade comunitária, em nosso caso, o conceito de modelo acadêmico, para em nosso caso, formação por competência. Então, esses são os princípios. Luego de los principios, los requisitos. Y ahí, los requisitos son los elementos tangibles orientados por los principios y de manera organizada y estructurada, el ciclo PDI. Luego, un paso fundamental, la palabra es dura para nosotros latinoamericanos. A palavra é disciplina. Disciplina para cumprir o que nós mesmos estabelecemos. É uma palavra complexa, um processo de disciplinamento, não? Estamos falando de perspectivas distintas de disciplina. Uma disciplina top-down, que é basada em los exemplos de los superiores imediatos, por exemplo, e seus exemplos, que são disciplinadores. E a disciplina instrumentalizada, que são os mecanismos, que está o ciclo PDCA de governança, e a macro agenda estratégica institucional, que nos disciplina a avançar, a impulsionar. Luego de la disciplina está a formação. A disciplina sistematizada vai generar hábitos. Todos os dirigentes, os professores, decanos, buenos hábitos. E os hábitos sistematizados vai generar uma cultura organizacional. Então, estamos falando de um processo de construção coletiva de uma cultura organizacional. Cultura como resultante de um macro processo de governança. ¿Sí? Este ponto me parece crucial, de todo o que hablamos desde a parte da manhã hasta este momento. Se guardarem esta informação, bueno, me considero satisfeito. Porque é crucial compreender que os princípios é o passo inicial. Muitas vezes, quando falamos com reitores, vice-reitores,
e perguntamos sobre seus problemas, e nos dizem sobre os problemas. Muitas vezes, bueno, o problema da minha instituição é falta de cultura para registro, falta de cultura para cumprir metas, falta de... Assim, doutor, volvemos. Pode não ser cultura seu problema. Seu problema pode ser uma compreensão, uma definição de princípios. Assumir princípios é fundamental. Assumir princípios. Princípios que orientam requisitos, um mecanismo para disciplinar a conduta organizacional que vai formar hábitos e logo vai formar a cultura organizacional. Aí está como uma matriz, é um exercício. Eu utilizo essa matriz em curso IGLU com os estudantes, os dirigentes, e aplicamos. E aí les devo como sugerência, se querem podem utilizar a matriz e estabelecer os passos de construção desta cultura, não? Les devo como sugerência. Bueno, gestão de câmbio para este processo de implementação com uma grande revolução do status quo da universidade, dos paradigmas da universidade. Gestão de câmbio requer por lo menos 3 mecanismos, não? O primeiro, sensibilização. Necessitamos aprender a sensibilizar. Sensibilizar é uma ciência. Sensibilização. Segundo, conscientização, que é distinto. É outra ciência. Conscientização. E o terceiro, involucrar. Os 3 mecanismos juntos formam um compromisso. Não se pode falar de compromisso, de buscar compromisso para hacer cambios estruturantes, se não sensibilizamos, não conscientizamos e não involucramos as pessoas. ¿Sí? Se não metemos esses 3 temas, não podemos comprometer as pessoas, ¿no? Com o processo de cambio. Então, quando avançamos com estes conceitos e avançamos do modelo departamental verticalizado de estrutura, que se formam nidos, como nidos, ¿sí? É peligroso. É peligroso porque as estruturas, quando trabalhamos com modelos como esse verticalizados, as estruturas competem. E os dueños de las estruturas, os dueños de los nidos, enfrentam uma batalha por seu território. Isso é natural do ser humano, defender seu território. O território é meu, o vice-reitorado é meu, este campus é meu, é a minha gente, minha equipe. Isso é natural. E mientras tem cada destes dirigentes empoderado em nido, em seu castillo, em seu aquário, efetivamente, com poder, pode generar transtornos irreparáveis dentro das universidades. Pode ter força, e quando tem força política, sobretudo, pode generar o que alguns autores chamam de cânceres organizacionais. O que significa cânceres? Significa células que crescem de forma desequilibrada em relação à outra. E isso vai generar problema. Entre um vice-reitor e outro, entre um diretor e outro, entre um decano e outro, tudo isso. Então, necessitamos pensar estrutura que não tenha dueño de fronteiras, dueño de departamentos. Necessitamos pensar estruturas que tenha dueño de processos. Process owner, dueño de processos. É distinto. É uma outra forma de pensar. Significa compartilhar poder. É uma outra perspectiva. E aí, então, construímos e miramos que os processos são horizontais. Processos horizontais. Estamos falando de um novo mapa mental. Um novo mapa mental. Se les gustam, tenho aí para compartilhar o estudo. Esse foi meu estudo de meu doutorado,
que el nombre es un modelo de sistema de gestión educacional orientado por processos. Um estudo de universidades que foram pensadas e desenhadas por processos. E na página web, que está aqui abaixo, podem bajar se querem, ou em contato comigo também. Os mecanismos que estão por detrás. Não estou falando aqui de gestão de processos. Estou falando de gestão por processos. É uma outra etapa. Porque eu posso ter gestão de processos dentro de um departamento. Não é isso que estou comentando. Sim? Miramos o impacto de um mapa mental. Aí está nosso colega e chega seu jefe. E o jefe, ¿por qué usted não está trabalhando? Porque não lhe vi chegando. Por isso que não estou. Por isso não estou trabalhando. O que les parece este? Estamos falando aqui nosso amigo, nosso colega aqui, nosso companheiro. O mapa mental de ele é um mapa mental verticalizado ou horizontalizado? Verticalizado. O compromisso de satisfação dele é satisfazer a quem? Al jefe. Ele não mira os estudantes, os alunos, a comunidade, não. Seu mapa mental, seu arquetipo, segundo Peter Senge, em seu livro La Quinta Disciplina, um livro clássico, seu mapa mental, seu arquetipo, está orientado por uma perspectiva verticalizada, estruturada. E tem isso como verdade. Então, estamos falando de fazer cambios de mapas mentais. De isso estamos falando. Cambios de mapas mentais. É mais difícil do que fazer cambios políticos. Estamos falando de fazer cambios técnicos. Cambios técnicos. Significa estabelecer uma ressignificação de conceitos e de posturas e de atitudes. Seguimos. Aí está Peter Senge. Miramos nossos amigos aqui nesta universidade, uma universidade barco, e o barco está afundando. Esta universidade está com problema. Mire o diálogo. Os companheiros que estão aí atrás podem se quedar tranquilo. O hueco está no lado deles. Que les parece? O barco vai afundar com todos. Estamos falando de visão sistêmica. Visão sistêmica. Quando separamos entre a gente administrativa e a gente acadêmica, pode ter problema. Estamos fragmentando a universidade. Podemos falar de processos universitários. Isso atende a todos. Por exemplo, atende a todos. Então, como pensar um desenvolvimento da visão sistêmica e global? Não? E aí está um contraste de tempos modernos de Chaplin e os estudos de Fritjof Capra, na teia da vida, não? Web of Life, que preconiza a visão sistêmica, integrada, conectada. Não são dois contrastes, são dois mundos bem distantes. Miramos também esta situação. Aí está, pode ser nosso professor, criativo, com muita ilusão, muito animado, que acaba de inventar a rueda, e ele gostaria de mostrar ao decano, poderia ser, ao coordenador de titulação, poderia ser, não? A seu jefe, que nunca há tempo, nunca tem tempo para ouvir, não tem tempo para ouvir. ¿Les parece? Está sempre agotado, trabalha diuturnamente, trabalha demasiado e não tem tempo para sua equipe de trabalho, para trabalhar em equipe, para construir alternativas de soluções que estão dentro da universidade. E nos dedicamos muitas vezes a viajar muito lejos para buscar boas práticas. Muito lejos. E nos olvidamos que a boa prática pode estar na porta ao lado, e na oficina ao lado.
como podemos construir mecanismos para compartilhar boas práticas internas. Seria bueno, não? Compartilhar boas práticas internas. E informo que a Rede Suma ha contratado um consultor de motivação. Hoje temos uma novidade para vocês. Contratamos um experto em motivação. E aí estão nossos amigos no barco. Que les parece este experto com látigo em espanhol? Né? É só para termos em conta que há quase 100 anos que a psicologia organizacional já ha concebido que a motivação não é algo externo, não? A motivação é algo interno. Bueno, se a motivação é algo interno, o que podemos fazer como instituição? Que ambiente podemos criar? Que espaço de trabalho podemos criar para que as pessoas possam exteriorizar sua motivação? Que ambiente de trabalho seria esse, não? E já também concluindo, temos um problema de quem oferece algo intangível necessita inspirar confiança. Temos um problema conjugal, um problema sério aí para resolver. E só para comentar com vocês que a vezes nos olvidamos que nossas universidades manejam serviços e não manufatura. Gestionar serviços significa por lo menos 3 coisas. Primeiro, os serviços são intangíveis, distinto da manufatura. A segunda característica dos serviços, o público central participa da construção deste serviço. Sem os estudantes, não vai haver um processo de enseñanza-aprendizagem. E o terceiro, os serviços não se almacenam, não se estocam. Os serviços são absolutamente únicos. É como um teatro. É absolutamente único. Se é único, o que podemos fazer para transformar este momento único em um momento mágico? Um momento de alegria, um momento de satisfação para todos, não? Para todas as partes. Necessitamos compreender e estudar gestão de serviços. Há pouca literatura sobre gestão de serviços. Alguns autores que les recomendo, que está aí, Carl Albrecht, é um grande autor de gestão de serviços. Richard Fitzmons é um importante autor de gestão de serviços. Las Casas, um importante autor. Gianesi, para mim, é um dos principais. E D'Artagnan, também, são os que considero os autores claves, autores fundamentais para a gestão de serviços, para estudar técnicas, metodologias, conceitos adaptados a serviço e não a manufatura, especificamente. Não? Bueno, então, já concluindo, não? Me gusta esta perspectiva de Martin Luther King, que comenta que se você fuera um barredor de calles, ser o melhor barredor do mundo. Barra as calles como se fosse Beethoven componendo, Leonardo da Vinci pintando e Shakespeare escrevendo. E aí conclui por aqui, passou o melhor barredor de calles do mundo. Que interessante, não? Então, em la perspectiva de la comunidad académica, de la sociedad, de los padres, de las familias, de los empresarios, todos nosotros, todos, independente de la función que ocupamos. En nuestras instituciones, nosotros somos educadores y tenemos un compromiso fundamental con la causa de la educación, ¿no? La educación inclusiva, la educación transformadora de vidas, ¿no? Entonces, me gusta esta análisis
este análisis. Para perguntar, quando nos deparamos com uma situação como esta, ¿no?, de competição, e pergunto, quem ganhará esta competição? A zebra, que corre como 45 quilômetros, ou o leão, 90 quilômetros, o dobro? Tem muito mais perspectiva, ¿no?, potencial de competição. Les pergunto, em uma competição como esta, quem apuesta em la zebra? Levanta sua mão, por favor. Em la zebra? Bien. Em leão? Quem aposta em leão? Alguns. Já? A ver. Tenemos um problema. Tenemos uma situação. Nuestra zebra está absolutamente equipada, ¿no?, com criatividade, com ousadia, ¿no?, com coragem, para enfrentar retos com visão. É interessante ter esta perspectiva, porque a vezes nós nos vemos como cegos. Em meu caso, de minha instituição, somos considerados por uma universidade com 40.000 estudantes. Em caso de Brasil, é uma universidade que necessitamos de tudo o que estamos comentando: estratégia, processos, estrutura, tecnologia, todos os elementos, competências para ser competitivos. Isso não é por moda ou por satisfação, por qualquer outro tema, é por necessidade. Les asseguro que é por necessidade. Temos universidades privadas em Brasil que tem 500 campos. Universidade privada que tem 1.200.000 estudantes e sigue comprando outras. Então, a competência é tremenda, é forte, é muito forte. E nós necessitamos ter mecanismos para avançar, para crescer, para se desenvolver. Perdão. Les dejo por uma opção. Esse é um projeto muito personal. É um blog, uma página web, um blog meu personal, onde eu estou postando informações de tudo isso que estamos comentando aqui. Se chama engenhariauniversitaria.com. engenhariauniversitaria.com. Aí está esse espaço. Vocês podem compartilhar, baixar documentos, eventos distintos, como queiram. Les comento também que há 8 anos eu tenho empresa, además de trabalhar na universidade. Há 8 anos que nós avançamos a abrir uma oficina, um projeto de vinculação de expertos em gestão universitária. Esta empresa se chama standardconsultoria.com, e esta está ubicada, temos uma oficina em Quito, já estuvimos presente em Bogotá, já estuvimos em Lima, praticamente toda a América Latina, em Buenos Aires, e a outra oficina está em Santo Domingo, para as universidades caribenhas. Então, se les gusta poder de alguma forma participar, se les interessa participar, ou colaborar, ou aceder a alguma atividade, ou algum serviço de formação, de atenção a todos os temas que comentamos, nada mais é do que uma rede de expertos em temas de internacionalização para universidades, governança para universidades, e todos esses temas. Aí estão os links de meu Facebook personal, LinkedIn, Twitter. Esta é a página da Universidade del Standard Consultoria. E uma vez mais deixo à disposição todos mis contatos. Les comento que estou neste momento trabalhando em 2 publicações. Uma é esta que comentava ao início da manhã, o tema de las idiosincrasias em la educação superior,
E estou trabalhando em um outro projeto, que é um projeto de análise, um projeto denominado Magníficos Reitores de América Latina e Caribe. É uma obra que estou trabalhando já há quase 5 anos. Estou em dívida com amigos, reitores. Pretendo publicar em março de 2017, por lo que me gostaria de entrar em contato. É uma obra que entrevista mais de 200 reitores e ex-reitores de universidades exclusivamente. Me gostaria de ter contato aqui com reitores presentes e vice-reitores. A última publicação foi esta publicação está em português todavia, Gestão, em português, Gestão e Liderazgo Universitário. É uma obra de boas práticas, de gestão. E temos outros materiais publicados também. Se les gusta, poderíamos compartilhar e estar em contato. Os materiais, me gostaria de invitar a Jorge, por favor, para entregar oficialmente as... Bueno, muchas gracias.